O porquê dessa demonstração, não vou falar que é um treinamento do Fluig, tá? É que assim, a gente tem focado bastante em apresentações internas, TOTOS, do Fluig, né, do que é o Fluig para um cliente, o que é o Fluig num cliente de segmento manufatura. A gente tem focado muito para a equipe de vendas, né, os EARs, os arquitetos. Só que a gente não pode esquecer que os grandes vendedores são os analistas, é quem está no cliente no dia a dia, que consegue enxergar uma oportunidade, consegue enxergar uma melhoria, como é que o Fluig ou qualquer módulo, qualquer solução pode ajudar o cliente. E aí, até conversando com o Jean, um dia eu conversei com a Márcia, né, questionei algumas coisas do que era, assim, tinha entendimento, todo mundo se achava que todo mundo tinha entendimento do Fluig, do que era o Fluig, para que serve o Fluig. E aí, a partir disso, a gente montou essa primeira demonstração. A ideia é que a gente tenha essa primeira, depois vai expandir para as outras equipes de manufatura lá do pessoal do Pedro, que é Proteus, Logix e por aí vai. Tá? O foco não é uma demonstração técnica do Fluig em termos de customizações ou algo do tipo, até porque eu não tenho esse conhecimento de desenvolvimento, né? Mas é mostrar o que é a ferramenta, para que serve, algumas coisas que já tem, e ainda, e se possível, vou falar um pouquinho de novidades do DataSul em relação ao framework DataSul, né? A tela HTML, Flex, morreu, não morreu, Progress, como é que está isso daí? Eu acho que é um assunto interessante para vocês, e eu vou falar um pouquinho até onde está, qual é o estágio atual dessas questões tecnológicas aí do DataSul, tá certo? Bom, já você vai liberando o pessoal aí, por favor, e pode colocar áudio aí. Se vocês tiverem, para não atropelar, eu vou falando um pouquinho, pergunto se tiver dúvida, se alguém tiver dúvida, tá o microfone ou o chat aí, a gente vai, eu vou tentando esclarecer, tá certo? Não vou ficar só no PowerPoint, vou mostrar daqui a pouco o produto, mas é só primeiro para a gente contextualizar. Bom, eu estou falando aqui do Fluig aplicado para manufatura, porque o Fluig a gente pode aplicar ele em qualquer segmento, qualquer tipo de cliente. E o Fluig hoje ele faz parte de um dos 3 conceitos da TOTOS, né? Quando nós falamos 3 conceitos, nós estamos falando do conceito da tecnologia fluida, a essencialidade em segmentos e o RP ágil. A tecnologia fluida é o Fluig em si, tá? Mudar o dia a dia do cliente, né, da maneira com a qual ele acessa as soluções TOTOS e até mesmo as não TOTOS. E isso se dá pelo Fluig através do que a TOTOS chama de experiência de uso. Não sei se todo mundo já ouviu falar em experiência de uso? Pelo menos já ouviu falar, não que saiba exatamente o que é, mas todo mundo já ouviu falar o que é uma experiência de uso? Ok, tenho bastante sim aqui. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho o que são essas experiências de uso e mostrar, tá? Então, quando nós falamos de experiência de uso, quando eu falo experiência, é a forma com a qual os usuários utilizam, tá? Não é experiência de termos de bagagem, né? A pessoa experiência tipo Clobis, por exemplo, não é isso. Mas a experiência é a maneira com que ele o pessoal copiou do inglês, do experience, né? Da utilização, tá? Isso é dividido em cards dentro do Fluig ou experiências. Um paradigma que a gente tem que quebrar, chegar no cliente e falar assim, experiência 1, 2, 3, o cara, o que é experiência 1? Ou até mesmo pra gente, isso não agrega em nada, tá? O importante é saber quais são as experiências e para que serve cada uma delas, que é o objetivo de explicar isso para vocês. A outra parte é a essencialidade em segmentos. Todo mundo já sabe das mudanças que ocorreram na TOTOS relacionado à segmentação, onde foram criadas as torres. Nós fazemos parte do supply chain, mais especificamente manufatura. Tá? Por quê? Porque a ideia da TOTOS, fazendo a divisão por segmentos, é atender o cliente de acordo com o negócio dele, tendo soluções específicas e não falar de forma genérica. Tá? Mas não basta isso, tem que ter usabilidade, tem toda a parte fiscal, né? Então tem uma série de coisas que a TOTOS tem que trabalhar. E a outra parte é o que a gente chama de RP ágil, né? O RP ágil é tornar o RP ou os RPs TOTOS, vamos falar em manufatura, que pode ser DataSul, Logix ou Proteus, se tornar ele mais ágeis, não tão engessados, justamente para ter essa integração
ter essa fluidez, né, do dia a dia através do Fluig. Então ele tem que ser mais aberto, ele tem que ter opção mobile, tem que ser cloud, eu tenho que rodar do navegador, não precisar do Progress instalado na máquina. DataSul ainda não está assim, mas vai chegar, tenho fé, uma hora chega. Mas então, o ERP tem que evoluir para a gente chegar nessa questão da tecnologia fluida. Ok? Falando um pouquinho então dessas experiências, tá? Eu vou mostrar aqui. Então, quando nós falamos do Fluig, da camada de experiência, a primeira camada são os ERPs. Então, ERP 1, 2, 3, né? DataSul, Logix, Proteus, RM e por aí vai, tá? Todos eles, através de APIs, né, uma camada SOA, vou integrar com o Fluig, que é onde estão as experiências de uso, que é a interface. E aí nós temos hoje, até pouco, já tem mais, né, mas eu vou mostrar elas. Lançou-se primeiras 6 experiências e agora nós temos 9, tá? Vou falar rapidamente, mas depois mostro, tá? Então a primeira é a parte do Identity, que é o controle, a gestão de identidade, é com um único acesso, com um único usuário e senha, eu acessar todas as soluções. Então, seja ela TOTUS, então, se eu tiver aqui, por exemplo, num cliente onde eu tenho o DataSul com o GFE, que eu tenho o Proteus ali, eu tenho que ter a instalação do Proteus, eu vou fazer um único login, não preciso acessar 2 soluções. O contrário, eu tenho o Proteus para acessar o APS, que é DataSul, também é um único login. Ou não TOTUS, eu tenho um cliente SAP, o SAP eu consigo acessar o SAP via Fluig? Consigo. O Identity consegue isso. E aí tem outras soluções também, qualquer solução a gente pode acessar. Tá? A segunda parte do BPM, que é o Workflow. Quando nós falamos Workflow, nós estamos falando Workflows já integrados ao ERP. Então eu tenho um Workflow de cadastro de item, cadastro fornecedor, de clientes, já integrados ao DataSul, isso lá no Fluig. A parte de acesso centralizado, que é dentro do Fluig acessar todo o menu do ERP, todo o menu do DataSul. Os indicadores que estão vindo do Good Data ou do Smart ou do BA da Cognos, tá? E a gente coloca isso nas comunidades. A parte de consulta rápida, que é consultar a informação dentro do Fluig sem acessar o ERP, um saldo de estoque, ordem de produção, pedido, por aí vai. E a parte de colaboração, que são as comunidades. Daqui a pouco eu mostro isso, tá? Então essas eram as 6 experiências iniciais, tá? Evoluiu um pouquinho para uma 7ª experiência, essa ainda não liberada, tá? Vou falar rapidamente porque aqui é mais para grandes clientes. A experiência 7, que é uma experiência de MDM, tá? O MDM é um Master Data Management, ou seja, ele vai fazer a integração entre diversas soluções para cadastros de grande volume. Então, por exemplo, aí está o exemplo ali, deixa eu ver se tem de cliente, tá? Eu tenho uma solução do DataSul, eu tenho uma solução na SAP, outra de outro ERP, outro software, todos eles em cadastro de cliente. Como é que eu faço para gerenciar um cadastro único? Então, uma solução de MDM, a TOTUS não está reinventando uma solução, é uma solução de mercado que existe concorrentes já, lógico, mas está sendo desenvolvido lá no TOTUS Labs, na Califórnia. Já foi entregue uma parte do projeto. Então ele tem o objetivo de sincronizar, de gerenciar de onde vem, de onde eu cadastro, onde é que eu só posso consultar. Mas isso ainda é um pouquinho mais para o futuro. Experiência 8 rodar o novo framework de interface, né? Rodar as rotinas do DataSul, do ERP dentro do próprio Fluig. Então não é abrir uma tela Progress dentro do Fluig, é abrir uma tela HTML5 dentro do Fluig. Tá? Então vou executar uma rotina, eu executo ela dentro do Fluig sem necessidade de abrir o DataSul para isso. Aí para isso, claro, tem todo um trabalho de arquitetura, de alguns requisitos, a parte do Foundation e toda a parte de interface. Essa interface, que é o que o cliente vai ver efetivamente, o que a gente vai ver no dia a dia, eu vou mostrar, é HTML5 com JavaScript. Não preciso ter Progress instalado, não preciso ter o Java, não preciso ter nenhuma aplicação rodando a não ser o próprio navegador. Então a ideia de qualquer tela HTML5 é que eu execute ela de um navegador de qualquer lugar, sem a necessidade do Progress ali instalado na máquina. Tá? Depois eu falo no DataSul como é que fica isso, como é que é a evolução.
Isso não é só DataSul, isso passa pelo Proteus, Logix, todas as soluções, para disponibilizar essas informações dentro do Fluig. E a experiência 9, alguns de vocês já podem, dependendo do cliente, já estão, acho que a partir da 12.1.9. Quando eu der o F1 lá no DataSul, ele não vai abrir mais o help ali da máquina, do servidor. É um help online, onde eu tenho 3 origens das informações. O próprio help do produto, tá? Que é aquilo que a gente está acostumado. O TDN, não sei se todos conhecem o TDN, mas vou mostrar daqui a pouco. O canal de vídeos How-To, o canal de vídeos, esse faz parte da geração de conteúdo lá do segmento manufatura, onde eu tenho vídeos de como, How-To é de como fazer, como é que eu faço para incluir um pedido no portal do representante, como é que eu gero, faço uma análise do MRP. Então são pequenos vídeos de 1, 2, 3 minutos que explicam processos específicos, aquela parte específica, tá? E aí a gente tem também algumas demonstrações um pouquinho mais longas. E aí a parte do Fluig TOTUS, né? Aí como um Fluig TOTUS para suporte colaborativo. Eu sei que alguns utilizam, eu já vejo lá sempre alguns posts, o Edmilson, a Rita, e mais algumas pessoas que comentam lá, respondem, e a ideia é justamente essa, ter essa colaboração. Ok? Essas são as experiências. Bom, falei um monte de coisa, mas vou mostrar que eu acho que é muito mais fácil para explicar, tá? Para vocês entenderem o que são as experiências. Ok? Dúvidas? Bom, estou colocando o usuário e senha, estou usando o navegador. A partir daí, eu já consigo visualizar todos os aplicativos que esse usuário tem acesso. Então, neste caso, eu tenho acesso ao DataSul, ao Proteus, ao Logix, ao Smart Analytics, que é o GoData, e ao Fluig. Tá? Esse é o usuário de administração. A gente tem hoje no ambiente de manufatura de demonstração os 3 ambientes. Tá? A gente tem que manter o ambiente de DataSul, Proteus e Logix para as demonstrações. Toda demonstração nossa eu uso esse ambiente cloud, eu não tenho mais DataSul local. E eu vou acessar aqui o Fluig. Depois eu vou voltar nessa parte de gestão de identidade, tá? Eu vou pular essa parte, depois eu volto. Bom, acessei o Fluig aqui. Na home, né, na página inicial, eu tenho as principais informações da empresa, vamos chamar assim, tá? Então aqui o Paulo, ele tem acesso a timeline com as informações das comunidades que ele faz parte, seja comunidade de administração de vendas, desenvolvimento de produto, de PCP. Então aqui eu tenho uma timeline como uma rede social, tá? Podemos fazer aqui um paralelo a uma intranet, tá? Onde eu tenho uma série de publicações, mas é muito mais que a intranet, eu vou mostrar o porquê, tá? Aqui tenho as tarefas pendentes, alguns workflows, os favoritos sociais. Nada, para quem já acessa o Fluig, tem algo, o Fluig TOTUS, né, tem algo parecido. O cliente, primeira coisa, o cliente pode definir esse layout de acordo com a necessidade dele. Tá? Que é um layout padrão que a gente está usando, mas o cliente pode alterar isso. A grande questão está dentro das comunidades. Aqui que eu começo a diferenciar de uma intranet. Tá? Quando eu acesso, eu estou acessando o planejamento e controle de produção, qual que é a ideia principal do Fluig como uma plataforma de colaboração e produtividade? Deixar numa única tela, um simples acesso, todas as rotinas do processo. Deixar lá, na década passada, vamos falar assim, o conceito de módulos, conceito do acesso do menu por módulos, e passar a falar em processo. Quando eu falo num processo de planejamento de produção, eu posso ter que consultar o saldo de estoque. Lá no módulo de estoque, eu tenho que consultar pedido de venda no módulo de pedidos, eu tenho que consultar o MRP, engenharia, tá, eu fico navegando um monte de módulo. A ideia eu tenho uma comunidade do processo. E aí nessa comunidade eu tenho as informações do processo. Então eu vou começar aqui com a comunidade de planejamento e controle de produção. Primeira experiência que a gente tem aqui, tá? A experiência que eu chamei de consulta rápida. Eu não, né, TOTUS. A consulta rápida eu disponibilizo dentro da comunidade consultas onde eu vejo aqui, saldo de estoque, o item V-001, que é o meu ventilador principal lá.
Coloquei o código do item, ele já trouxe aqui a informação. Isso aqui é semelhante não é igual, né? É parecido com saldo de estoque C0830. Então, aquilo que aparece lá, aparece aqui. Integração online via web service, então eu não preciso ir lá no DataSul, abrir uma tela, chamar o C0830, esperar ele carregar para ver o saldo de estoque de um item. Está aqui a tela já. Legal, avaliei o saldo. Será que eu já tenho ordem de produção? Eu vou vir aqui e vou consultar as ordens de produção de um item, desse mesmo item. Consigo visualizar o saldo de ordem de produção do item. Ok? Então, isso é a experiência consulta rápida. Vou tentar já responder algumas perguntas. Todas as telas do DataSul aparecem como consulta rápida? Não, eu tenho que desenvolver as consultas rápidas. É um desenvolvimento? A TOTS já disponibiliza uma série de consultas já de forma padrão no Fluig, mas o cliente pode desenvolver outras. Depois eu mostro as consultas que a gente tem hoje. Tá? Então, eu estou colocando essa consulta rápida dentro dessa comunidade, que é o que faz sentido. Tá? Não faz sentido eu colocar uma consulta de férias aqui dentro, por exemplo. Mas eu quero, o cliente pode fazer. Tá? Bom, experiência consulta rápida. Nem todas as experiências rodam no mobile. Tá? Então, eu tenho a minha comunidade no mobile? Eu tenho workflow no mobile? Eu não tenho a consulta rápida no mobile. Isso eu não tenho. Tá? Mas um tablet, se acessar pelo navegador, eu vou conseguir ver essa mesma coisa. Mas no aplicativo Fluig eu não tenho ainda consulta rápida, por exemplo. Tá? Bom, consultei, eu quero tomar uma ação. Qual é a ação? Eu vou abrir uma ordem de produção. Tá bom. Aí entra algo que nós chamamos de acesso centralizado. Eu vou trazer para dentro da comunidade todos os programas que façam parte desse processo. Então eu tenho lá uma consulta resumo da produção, uma transferência gráfica de depósito, consulta de requisição de estoque, o painel de controle da PS e demonstrativo de cálculo do MRP. Eu coloquei aqui alguns programas proposital, porque um é do módulo de produção, um é de estoque, um de compras, um do APS, outro do MRP. Estou falando de um processo, independe para mim, eu não quero saber de que módulo que é. Eu quero saber do processo. Então eu vou colocar aqui as telas do processo. Então, se eu estou aqui, eu quero abrir o painel de controle do APS, quando eu clico nessa rotina, né, no acesso centralizado, o Fluig continua aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a tela do DataSul. Então aqui ele vai iniciar o Progress, aí claro, eu tenho que ter o Progress, vai dar o erro porque eu não estou com o Progress aqui. Eu estou no browser, aí entra as restrições que a gente tem hoje quanto ao DataSul de rodar no browser de forma externa, né? Então precisaria ter o Progress, eu não tenho, então ele não vai funcionar. Tá? Aí no caso, essa é uma dificuldade que a gente tem com o DataSul. Toda a demonstração que eu vou fazer, eu tenho que acessar, e eu preciso de uma tela Progress, eu acesso um terminal server para poder fazer a demonstração quando eu tenho que abrir uma tela Progress. Tá? Mas isso não é o foco, por isso que eu não acessei a VM. Mas se, por exemplo, fosse uma consulta de requisições Flex, por exemplo, ou HTML, aí ele vai abrir normalmente. Tá? Porque tela Flex, tela HTML não precisa do Progress. Então eu consigo abrir. Então eu abri, eu estou lá na comunidade, visualizei a informação, cliquei aqui e ele abriu o programa. Mas você vê que abriu o DataSul. Ele está abrindo o DataSul, uma tela do DataSul aqui. Tá ok? Então essa seria a consulta, o acesso centralizado. Bom, então consultei, acessei o programa que eu quero. Qual é a outra experiência? A experiência do Analytics. Então eu vou trazer dentro da comunidade os principais indicadores. Então, seja lá o desempenho da produção, o programado versus realizado. De onde estão vindo essas informações? Do Smart Analytics, que é o GoodData ou BA. Tá? Não é a tela do lado do Portlet, por exemplo, lá da área de trabalho do DataSul. Não, é um BI. O meu cliente tem um outro BI lá. Dá para integrar? Dá. Ele consegue trazer os indicadores. Ele tem simplesmente um arquivo lá, uma URL, né? Eu posso colocar aqui. Tá ok? Essa é uma outra experiência. E aí, outra experiência são os workflows, os processos. Então, para a comunidade planejamento e controle de produção, eu coloquei 3 processos. O cadastro de itens,
onde se usa, que é para eu trocar na engenharia de vários itens, o item na engenharia por onde ele usa, ou a priorização de pedido de venda. Tá? Vou mostrar o que a gente gosta, o cliente adora, né? O sonho de muita gente, que é o workflow de item. Então, quando eu estou aqui, eu vou iniciar um workflow. Então, eu venho aqui, eu posso escolher se é uma inclusão ou se é uma revisão. Se for uma revisão, eu vou buscar qual item. Vejam que quando eu cliquei no Zoom, ele está abrindo um zoom de cadastro de itens do DataSul. Tem bastante item, vai ficar um pouquinho mais lento aqui, mas ele já abre o cadastro de itens do DataSul. Depois eu mostro um pouco menos informações. Vou colocar a inclusão, tá? A inclusão é teste-006, teste item. Vou colocar aqui alguma informação e vou enviar, ou seja, iniciei um processo. Iniciei um workflow. É o processo número 462. O que vai acontecer com esse workflow? Tá? Esse processo. Esse processo ele tem uma série de tarefas com responsáveis diferentes e alguém vai ter que executar esse processo. Tudo que eu estou mostrando aqui é padrão. Então, esse workflow de itens é padrão. Eu vou acessar ele aqui só para entrar em central de tarefas e vou buscar lá tarefas de pool. Aí tem os tipos, né, os papéis, né? Eu vou pegar aqui o de administrador de materiais, que é por onde começa o workflow. Vou filtrar aqui mais para trazer. Então, eu vou pegar aqui, ó, o workflow 462, que foi gerado hoje, 28 de abril. Hoje, 28 de abril, eu vou clicar nele. Tá? O que ele tem aqui? Neste momento, o processo, que tem lá um desenho, tá? Que começa com, não sei se todo mundo consegue visualizar, de forma paralela pelo administrador de materiais e o engenheiro de produto. Ou seja, ele só vai para a próxima etapa depois de passar por esses dois papéis. Tá? Depois que eu passei desses dois papéis, aí vai disparar tarefas para o planejador da produção, para o analista fiscal, para o analista comercial, analista de importação, e aí por aí vai. Tudo em paralelo. Depois que todos configurarem, né, e dar o próximo passo da tarefa, ele vai para uma última etapa que é a revisão, e aí cadastrar o item. Quando eu falo cadastrar o item, é gerar o item lá no CD0204. Tá? Enquanto o processo não terminar, eu posso já iniciar o cadastro do item lá, ele vai aparecer no CD0204, mas como totalmente obsoleto. Só para mostrar aqui o processo. Eu vou assumir essa tarefa como administrador de materiais e ele vai abrir o formulário. Toda a configuração do workflow, a ideia, o objetivo é que eu não acesse o RP para isso. Então aqui eu tenho um formulário. Para este papel de administrador de materiais, ele habilitou somente essas pastas. E aqui, olha, semelhante ao CD0204. Grupo de estoque. Qual é o grupo de estoque? Grupo de estoque 10. O estabelecimento, sei de cabeça, é 1. A família é VNT. Não tem família comercial. Opa, já está aqui, não tem nenhuma informação que é obrigatória. Eu posso passar para frente. Mas eu posso vir aqui já definir depósito, conta aplicação, tipo de natureza, cadê se ele é tipo de controle, vou falar que ele é total. Lá na manufatura já posso configurar algumas coisas. Bom, não quero fazer isso agora, vou dar um enviar. Dei andamento no processo, vou assumir como engenheiro de produto agora para mostrar. Vocês vão ver que eu vou ver. Aqui está o mesmo, tá? Mas vou dar um enviar só para. Deixa eu só ver qual é a pergunta do Júlio. Informações que buscam na RP. Sim, isso aqui ele está integrado com o DataSul, o RP, né? Com o Proteus, aqui cada um tem o seu, mas online. Se a conexão não tiver ok, se eu tiver um problema na conexão entre Fluig e DataSul, não vai trazer essa informação, porque ele é online, via web service, utilizando APIs e tudo mais. Ok? Então, quando eu dei o zoom ali, ele está buscando online a informação. Bom, quando eu dei o andamento aqui no processo, veja que aqueles dois primeiros estavam amarelinhos, já passou e ele disparou tarefa para todos os outros. Ok? Então eu vou agora assumir como, sei lá, analista fiscal. Vamos pensar que eu sou responsável pelo analista fiscal. Então eu assumi como analista fiscal agora. O que ele vai fazer?
ele traz só a aba referente à analista fiscal, que vai trazer lá, acho que é CD 0903, não lembro, parametração lá do item faturamento, por exemplo. Então, se o item é faturável, qual é a classificação fiscal, ele já buscou o zoom lá, vou pegar aqui muda de planta. Então, tem as informações aqui. Se for algum campo que é obrigatório, ele vai consistir, tá? Ele vai consistir se existe informação ou não, tá? E ele indica com um asterisco na frente. Eu vou vir aqui e vou dar um enviar. Ok? Tá vendo que eu não estou acessando o RP, mas eu estou dando andamento em todo o processo do workflow. Ok? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Tá fácil assim, gente? Vamos lá. Pergunta da Márcia. Desculpa. A definição do fluxo de quem vai fazer tarefa pode ser montada com o cliente. Assim, olha, o workflow ele já vem padrão, com as tarefas definidas. Aí o que acontece? Você pode mudar em cada tarefa qual é o grupo de usuários que vai assumir aquela tarefa. Tá certo? E aí vocês vão definir quais são as pessoas, quais são os usuários que estão dentro daquele grupo. Então, por exemplo, esse usuário que eu estou aqui está vinculado a todos os grupos. Mas eu posso, então, trabalhar isso, alterar essas informações. Respondido? Ok. Vamos lá. O usuário pode escolher tarefa, fazer filtro por data. Como é que eu vou conseguir visualizar? Tá? Aqui ele tem uma parte que vai mostrando as notificações, que foi o que aconteceu recentemente, tá? Mas quando eu entro aqui na central de tarefas, é onde eu consigo trabalhar melhor essas informações. Por quê? Eu posso vir aqui graficamente e já vou olhar a sua pergunta, Rita. Então eu tenho aqui graficamente o número de solicitações atrasadas, no prazo e por aí vai. Eu consigo ver as minhas tarefas a concluir. E aqui é onde eu vejo por pool de grupo. Então eu quero ver qual a informação, quais são as pendências quando eu estiver com o papel de analista financeiro. Tá? O analista financeiro não está no cadastro de itens, mas ele tem lá de qualificação de fornecedor, cadastro de cliente ou confirmação de borderô, por exemplo. São workflows já existentes hoje. Então aqui eu consigo visualizar, consigo colocar filtro de ações pendentes e por aí vai. Ok? Deixa eu ver a pergunta aqui. O usuário pode escolher tarefas e fio sim. Tem toda a configuração por trás disso? Tem. Tem muita configuração por trás disso. Tem muita, mas não é. Está bem mais simples hoje. Assim, desenvolver um workflow do zero, integrado ao ERP, ele dá mais trabalho. Esta integração dos workflows padrão com o DataSul, com o Proteus, isso é mais simples. Mais simples. Eu tenho que instalar o TDS, né, o TOTOS Development Studio, importar lá esses fluxos e fazer a comunicação do Fluig com o DataSul. Então tem um processo de configuração inicial. E isso aí eu exporto ele. Deixa eu ver se eu não tenho ele aqui. Não tenho. Então o programa tem toda essa configuração, mas a instalação, essa configuração inicial não é tão complexa. Aí depois tem toda a questão de definir os grupos, eu pego o grupo, eu falo quem é. Semelhante quando a gente define, por exemplo, um grupo de usuários por módulo lá no DataSul. Tá? Aí eu tenho esses grupos dentro do Fluig para essas tarefas. O Ricardo está perguntando quando ganhei uma atualização, por exemplo, uma inclusão de um campo, esse workflow for disponível para atualização, também será atualizado. Sim. A ideia é que você faça as atualizações de Fluig. Eu tenho que atualizar os dois ERPs, tá certo? O ERP e o Fluig. E lá, né, no TDS, eu vou lá e faço uma reexportação, vamos chamar assim, exporto novamente aquele workflow para que sejam criados esses novos campos ou alguma regra, alguma coisa que foi adicionada ao workflow. Onde é que eu consigo visualizar quais são os workflows que eu tenho hoje? Dentro do TDN, no final eu vou mostrar um link, vocês conseguem acessar esse link no TDN que mostra todos os workflows que a gente tem hoje. Só para a gente não ficar só na parte de produção, tá? Eu vou acessar outras comunidades que têm alguns workflows, tá? Então, por exemplo, se eu acessar aqui uma comunidade de suprimentos,
tá? Eu criei uma comunidade chamada suprimentos. Eu tenho outras consultas rápidas, tá? Que eu coloquei aqui. Tem outros indicadores e tem os outros workflows. Então aqui eu estou vendo relação de solicitação de compra, estou vendo relação de pedido de compra, e aqui eu tenho no acesso centralizado aqui outros programas, como manutenção de ordem, recebimento de ponto de encomenda e por aí vai. E no workflow eu tenho a alteração de necessidade de compra, então eu gerei uma ordem de compra. Eu sou usuário, eu quero alterar a data, alterar a quantidade, como é que eu faço para solicitar essa alteração? Eu posso abrir um workflow para isso. Cadastro de fornecedor, qualificação de fornecedor, o workflow de item já está aqui. Aqui eu queria mostrar uma outra questão dentro do Fluig, que é o seguinte. Quando eu configuro os widgets, eu posso colocar algumas coisas aqui. Então, por exemplo, dentro dos suprimentos eu coloquei o MLA. Acho que a maioria já conhece o MLA. Não sei se todos conhecem o portal MLA. Tá, mas eu peguei o portal MLA, que é HTML5, responsivo, que se adapta aos aplicativos independente do tamanho dele. Eu coloquei aqui. Então não precisa acessar o portal. Aqui eu já coloquei o portal, ele se adequa ao tamanho da tela, tá certo? Então aqui eu poderia fazer as aprovações lá do MLA. Então tem as informações aqui, veja que eu tenho um container, né, ou um widget aqui com essas informações. Ok? Eu quero ter uma tela maior, né? Então aí eu posso, aí é uma das partes do Fluig, que são o WCM, né, os portais. Eu criei um portal aqui de portal de aprovação do MLA só para mostrar isso para vocês. Onde eu peguei a URL do portal do MLA e joguei aqui dentro dessa página. Então, dentro dessa página, eu tenho aqui o portal do MLA. E aí eu consigo visualizar a tela inteira. Então, a informação que eu estava vendo lá é a mesma que aqui, só que a maneira, o formato é um pouquinho diferente, que ele está se adequando. A configuração que eu fiz isso foi, peguei a URL do DataSul lá em cima e configurei. Ok? Eu vou mostrar daqui a pouquinho para ficar mais fácil. Mostrar uma outra comunidade de marketing e vendas, que a gente tem acessado bastante, usado bastante. Aqui, nós temos consulta de saldo, a mesma consulta de saldo de estoque, eu tenho uma consulta de pedidos em aberto por cliente, tenho outros indicadores, e aí eu tenho aqui o portal do representante, tá? Ou o portal do CRM, está aqui, eu coloquei um widgetzinho aqui, ou se eu quiser, para não ficar vendo a tela em pequena, eu quero acessar o portal do representante. Coloquei aqui um link, acesso ao portal do representante. Ele está abrindo o DataSul. Então agora eu abri uma tela, o portal lá do DataSul já, quando eu cliquei lá, é um link que traz para cá. Eu quero colocar aqui um site, eu posso? Posso. Eu quero ver lá o trânsito ao vivo. Posso colocar aqui? Posso. Quero colocar as câmeras online da Autobahn. Posso colocar na comunidade? Posso. Então isso é o cliente que define esse layout. Como é que ele faz isso? Tá? E isso é uma coisa que vocês ajudam bastante, né? Putz, o que eu coloco aqui, o que eu não coloco, né? O usuário que tiver acesso ao administrador, ele vai acessar a comunidade e eu vou dar um editar página aqui. Ok? Dúvidas até aí? O Ricardo estava digitando alguma coisa. Está ouvindo? Depois eu vejo o Ricardo. Vai. Então, quando eu dei o editar aqui, o próprio Fluig já tem os containers, né, os slots, e aí eu vou configurando. Então, por exemplo, aqui já tem as tarefas pendentes, eu coloquei aqui um widget que é de... já vejo a pergunta, Ricardo. Lá do Smart Analytics, coloquei as dimensões que ele vai aparecer, então eu peguei lá o URL dele, copiei para cá. Aquela figura do acesso ao portal da representação nada mais é que uma imagem onde eu coloquei um hiperlink. Esse hiperlink aqui é o endereço lá do DataSul. Tá? Então eu tenho lá o IP dele, né? A porta, e para acessar os portais, não sei se todo mundo já sabe, mas é só substituir o barra DataSul, barra menu HTML por portal. Tá? E coloquei aqui, fiz um link. Tá? Ou configurei o menu. Tá? Então, qual o programa que eu quero trazer para cá? Eu quero nessa comunidade pôr o menu completo,
vai trazer o RP inteiro para cá, não faz muito sentido, né? Só os favoritos, mais acessados ou uma lista personalizada, onde eu venho aqui, coloquei lá, pesquisei o C0830 e por aí vai, e defini quais programas eu quero que apareça aqui, tá? No caso do portal do representante, eu coloquei uma URL. Eu quero acionar alguma coisa nova aqui. Vou dar um inserir, vou falar qual tipo de widget que eu quero colocar. Então, eu vou pegar aqui uma de consulta rápida. Aqui já tem uma widget de consulta rápida. Dei o adicionar, ele apareceu aqui embaixo. Vou falar qual consulta rápida. Está aqui. Eu quero colocar uma de saldos por endereço, que é lá do WMS. Tá? Dei um salvar, já coloquei a consulta rápida e vou publicar a página. Nova consulta rápida. Então, o que tem que ficar claro aqui? Primeiro, o cliente tem flexibilidade para criar as comunidades de acordo com a necessidade dele. Eu já tenho os widgets ali de forma simples para a gente incluir. Tá vendo que eu não desenvolvi nada, tá? E está aqui a consulta rápida, tá? Como eu coloquei na lateral, que é um pouquinho menor, aqui o layout da página, ele cortou as informações, tá certo? Mas, por isso eu coloquei as outras aqui. Ok? Então, o que eu notei, né, aí conversando com alguns clientes que estão implantando o Fluig. Chega o cara do Fluig que não conhece negócio, não conhece o dia a dia do cliente, não sabe o que é o módulo de PCP, e agora vocês vão criar comunidade. Oi? Quem cria comunidade? É o Fluig? É o analista? Então, o conhecimento técnico, conhecimento de negócio, de qual é a melhor informação, qual o programa de menu que deve estar, qual o melhor workflow, passa isso por vocês. Então, e aí, voltando lá no objetivo inicial, né, da nossa conversa aqui, vocês estão no dia a dia do cliente, é importante que vocês percebam onde o Fluig vai ajudar. Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês se vocês conseguem visualizar a melhora para o cliente, onde o Fluig pode ajudar o cliente, tá? E de que maneira que eu vou configurar isso? Quais são as rotinas? Então, uma dessa é onde vocês podem gerar aí várias oportunidades de implantação, de melhoria, e até mesmo porque tem muito cliente que eu sei que comprou o Fluig e usa o workflow. Tá, que workflow? O cara foi lá, criou um workflow sem integrar com o RP e usa ele para subutiliza todo o processo. Ou customizou-se um workflow que já é padrão. Então, eu já ouvi alguns casos assim. Tá? Deixa eu ver aqui a pergunta do Ricardo. Esse indicador consegue navegar em níveis, gráfico de pedido, lá tem o aberto. Então, essa informação que eu tenho aqui dos gráficos, tá vindo do Smart Analytics. Aí depende da configuração lá. Esse aqui, por exemplo, ele pega lá no Espírito Santo, eu consigo fazer o drill down dele, ele vai expandir as informações. Isso depende do Smart Analytics. Vou abrir o Smart Analytics aqui. Tá? Não sei se todo mundo já viu o Smart Analytics, ou o Data, né? Só o nome da TOTS é Smart Analytics, mas não deixa de ser o Data. Aqui eu tenho esses indicadores. Então, por exemplo, se eu pegar aqui vendas, eu tenho lá o volume de vendas, quantidade de produto vendido, vendas do dia, vendas de ticket médio. Então, tem uma série de indicadores. Aqui é o geral, mas eu posso fazer um analítico por cliente, eu posso fazer um analítico de regiões e por aí vai. Então, aí, essa definição aqui é o que vai para lá. Tá? E aí, o que a gente vai... é um ponto importante. Quando a gente fala em Smart Analytics, esses indicadores é padrão. Quando o cliente compra o Data da TOTUS e aí compra essas visões, a TOTUS já desenvolveu os extratores, tá? Que vão buscar a informação do DataSul e traz para cá. O cliente quer alterar uma consulta, quer criar um novo, eu tenho que ter um usuário Mega Master Blaster que custa R$20.000? Não. Se ele tiver acesso, ele vem aqui, aí depende do usuário se ele tem acesso ou não, né, a permissão dele, se ele só consultar ou se ele pode construir um novo relatório. Então está aqui, eu já tenho lá as informações. Então, pegar aqui o que
tá RH, né? Mas percentual de refúgio, eu vou arrastando aqui e ele vai montando o gráfico de acordo com a necessidade, tá? Não é o foco aqui mostrar o Smart Analytics em si, né? Mas é bem interessante. É 100% cloud, tá? A ferramenta não precisa ter uma outra ferramenta para construir ou nada disso. A não ser que o cliente pode exportar, trazer para cá para o Analytics informações customizadas? Pode exportar. Só que aí sim eu tenho que usar o TDS, tenho que criar um extrator, aí é customização. Mas esses que são as informações padrões, estou de padrões, estou falhando. Depois, se vocês quiserem, eu mando para o Jean quais são as visões que a gente tem hoje, já, que é padrão já, que quando o cara compra, ele pode comprar uma visão, duas visões, aí tem eu não conheço, não sei exatamente qual é o pack lá, mas ele já tem isso pronto, integrado, ele vai buscar a informação da RP e está valendo, tá? É muito mais fácil do que a implantação do que era o BI DataSul, que existe ainda, né, mas tem todo um trabalho para implantar, ou do BA, por exemplo, que é mais caro, tá? Aqui foi rapidinho passar isso daí, tá ok? Então aqui eu tenho comunidades diferentes. O que eu queria mostrar aqui, que apareceu aquele errinho, é o seguinte: eu posso colocar uma tela do DataSul aqui direto, desde seja uma tela HTML5, tá? Vocês se lembram que eu falei da experiência 8, que é o novo framework, é rodar uma rotina do DataSul dentro do Fluig? É isso aqui. Eu venho aqui e quero clicar na dashboard de pedidos. Na teoria, ele vai abrir uma tela do DataSul. Vamos bloquear o pop-up. Ele vai abrir uma tela do DataSul, só que é uma tela HTML. Então, deixa eu só, como eu bloqueei o pop-up, vou fazer de novo. Vou acessar a comunidade. GI Marketing e Vendas. E vou acessar novamente aqui sem dar bloqueio de pop-up. Então vou vir aqui em Dashboard de Pedidos. Ele vai abrir uma tela HTML dentro do Fluig. Esse caso aqui, ele está para a tela toda, tá? Então aqui é o portal do representante lá do DataSul, tá? Mas aquilo que eu queria mostrar para vocês, eu posso criar um widget pequenininho só com uma tela específica que seja uma tela HTML5. Então a pessoa não precisa usar a tela toda como eu fiz aqui, tá? Ficaria dentro da própria comunidade, acessando uma rotininha HTML dentro do DataSul. Ok? Bom, dúvidas até aqui? Tá claro o que são as experiências? Tá claro para vocês por que a gente fala de mudar, deixar o menu do passado e passar a usar uma nova experiência de uso fluida para os clientes? Não, as telas Flex, eu consigo usar ela não vai aparecer da maneira que eu mostrei lá como experiência 8, tá? Aquilo que eu mostrei que abriu a tela toda não é uma tela Flex. Se eu clicar aqui, ó, que é uma tela Flex, a carteira de cliente, que é a Flex, ele vai abrir uma nova aba com aquela rotina Flex que eu tinha selecionado lá. Então aqui é a carteira de pedidos do Flex lá, por exemplo. Ele vai rodar lá se for HTML. Eu vou explicar daqui a pouco o que é o Flex e o que é o HTML, caso alguém não saiba as diferenças, tá bom? Mas aí só vale para HTML. Flex não. Flex abre. Flex eu consigo rodar sem ter o Progress, que nem aqui eu não tenho o Progress na minha máquina, está rodando. Mas a tela Progress não. E aí ele abre uma nova tela. Gente, alguma dúvida sobre essas experiências? Eu vou falar mais algumas coisinhas, tá? Mas alguma dúvida até aqui? Aqui tem uma de administrativo financeiro também, tá? Só alguns workflows que já existem de forma padrão. Aprovação de orçamento, cadastro de cliente, conta contábil integração, cadastro fornecedor, confirmação de bordereau e confirmação de cheque. Esses são alguns dos roteiros que tem hoje. Aí tem a consulta rápida de posição de títulos em aberto ao fornecedor, de cliente, saldo bancário. Aí tem aqui um analítico do contas a pagar e por aí vai. Tá?
Deixa eu ver as perguntas. Se não podemos falar de flex, já daqui a pouco eu entro nesse assunto, tá, Márcia? Bom, sempre... Isso, é isso aí mesmo. A ideia é você ter na comunidade aquilo que é necessário naquele modo. O cara tem que configurar alguma coisa, eventualmente vai acessar o RP para fazer. Normal, mas no dia a dia dele não precisaria fazer isso. Tá? Bom, então nós vamos montar para o cliente com a nossa experiência de negócio, são esses processos que irão facilitar o dia a dia. Sim, o workflow é padrão. Eu quero desenvolver um novo, dá para fazer, tem customização? Tem, mas montar montar uma comunidade específica para aquele processo, é vocês que têm esse conhecimento. Não é o cara do Fluig, são vocês que têm esse conhecimento. Tá? Seguro estabelecimento tem que funcionar, se não funcionar deveria, tá? Ele tem que manter as regras do RP, eu vou falar um pouquinho disso. E aí a Rita colocou aqui que vai mudar. Gente, isso tudo que eu estou mostrando está disponível faz 1 ano já. Há 1 ano atrás, quando a gente fazia demonstrações, isso tudo eu mostrava para cliente já. Entendeu? Então não é tão novidade. A experiência 8 sim, mas as outras nem tanto. Ok? Depois eu vou mostrar como que vocês podem se manter um pouco mais atualizados quanto a isso, tá? Essas novidades. Bom, novos tempos, espero que seja. A gente tem que vender para cliente. É essa a questão, a gente tem que vender a ideia para o cliente. Tem muito cliente que o cara fala, ainda liga o Fluig ao ECM. O ECM é uma pequena parte do Fluig. Aí tem até uma pergunta sobre o ECM com o Fluig ali. Acho que dá para migrar os workflows que o cliente tem no ECM, eu não sei se é automático, como é que é, eu não tenho esse conhecimento técnico para te falar, tá? As consultas do Fluig que consumam dados da DataSource, assim, se o cara tem lá o Intera, não sei se todo mundo conhece a questão do Intera, que o cara tem o acesso ao ID, ele vai ter acesso ao Fluig DataSul, vai consumir uma licença lá, tá? Se ele comprou separado licença de DataSul e licença de Fluig, ele vai toda vez que ele vai acessar a tela, ele vai consumir a licença. Aí não muda muito isso daí, tá? Aí vai depender da maneira como que ele qual a licença que ele tem, tá? O cliente ainda é baixo, porque eu concordo, muitas vezes que o cliente não consegue, não sabe que existe isso. A gente tem casos que vendeu o Fluig sem o cliente saber disso tudo. Pois é. Então, a questão de ser caro ou não, quando o cliente compra o Intera, ele compra o usuário, ele tem direito já ao Fluig. Aí, claro, tem o serviço de implantação. Tá? Aí é hora de serviço para implantar. Então, o caro ele é relativo. Tá? O cliente que tem licença TOTS, ele tem acesso ao Fluig? Não, ele tem que ter uma licença do Fluig. Ele pode comprar uma licença Fluig, ou ele pode mudar a licença dele para o Intera, que dá acesso aos dois. Ok? Bom, só para completar aqui do Fluig, tem aquela parte de documentos, né, que é o GED, onde a gente tem a gestão eletrônica de documentos, quais são as comunidades, quais são os documentos, se o cara tem acesso, ele pode visualizar, compartilhar, tem isso daí. Tem a parte de aprendizado, aí são cards que o cliente tem que comprar, que vai fazer gestão de treinamentos, por exemplo, onde tem o catálogo com treinamentos. Quem lá no passado, até onde tem, né, a academia, onde você se inscreve, faz, algumas coisas são parecidas, tá? Acho que a ideia veio de lá. Ok até aqui? Não, o Fluig eu acho que não tem full light não, eu acho que não. A ideia é que a gente chega lá. Bom, uma coisa que eu não falei do Identity, tá? Lembra que eu falei, tenho aqui o Fluig Identity. O Fluig, o cliente pode ter lá local, como instalou o DataSul, ele instala o Fluig. O Fluig Identity, ele é nuvem, não é local. Tem algumas exceções aí, se eu não me engano, mas a ideia é que não seja, tá? Já vejo o comentário, Rita. Qual é a ideia do Identity principal? Quando eu estou administrando um usuário novo, eu vou criar um novo usuário, eu não vou criar o usuário no DataSul. Eu vou criar no Identity.
Então eu vou vir aqui no usuário, vou pegar lá um que a gente usa bastante, que é o poc.pcp.datasul, que é um usuário de Datasul do PCP. O que eu vou fazer? Criei esse novo usuário. Eu vou vir aqui, posso vincular ele aos grupos, então eu tenho lá um grupo do Datasul, por exemplo, ou eu venho manualmente vinculo ele aos aplicativos existentes. Então eu quero atribuir um aplicativo que é o Proteus, ele não tem acesso ao Proteus, eu quero colocar ele lá no Proteus. Vou vir aqui e vou provisionar, não vou fazer mais. Quando eu falo que eu vou provisionar, então aqui, por exemplo, quando eu venho provisionando o Datasul, o que o Identity vai fazer? Ele vai criar o usuário dentro do Datasul. Eu não preciso ir lá no Datasul, lá no framework do Datasul criar o usuário. O Identity vai fazer isso. Mas ele tem uma série de grupos de usuário. Tem. Eu vou fazer por aqui. Eu vou vir aqui no aplicativo, vou configurar esse cara, lá no Identity vou falar, ô fulano, você é da empresa X. E você vai estar vinculado aos papéis XYZ. Esses papéis, gente, é o grupo de usuário do Datasul. Sim, ele cria o usuário no Foundation. Tá? Ele cria o usuário no Foundation e ele já dá o relacionamento usuário, grupo de usuário pelo Identity. Se o grupo tem acesso àqueles programas, aquele processo que a gente faz no Datasul, continua no Datasul. Mas esse vínculo do usuário com o grupo eu faço no próprio Identity. Não preciso fazer lá. Na verdade, quando você ativa a integração entre a Identity e Fluir e Datasul, ele desabilita o cadastro lá de grupos de usuário, porque eu tenho que fazer por aqui. Ok? Deixa eu ver aqui. A Rita colocou uma coisa importante, que às vezes a gente tem um produto, o cliente não chega, e ele mudou de novo, e aí tem coisa nova que a gente não está sabendo, e por aí vai. Um caso muito para a gente da Datasul é os portais, por exemplo, que é novidade, tem um monte de coisa legal, muito cliente não sabe, muitos analistas não sabem, e aí a questão da TOS de melhorar essa comunicação. Ok? Então, aqui voltando aqui no Identity, aqui eu farei todo esse processo. Então, para quem faz a gestão, é aqui que ele vai fazer esse processo. Ok? O que se chama de fluxo de tarefas? Para ele dar, o acesso, você está falando? Assim, lembra que eu tenho o cadastro de item, o cara tem o CD0204. Como é que eu faço o acesso? Não é por um grupo de usuário. Então, quando eu vim aqui e falei que ele faz parte desse grupo IMA, por exemplo, ele vai lá no Datasul e vê qual o acesso que esse grupo tem. Agora, se eu quiser dar um novo acesso para aquele grupo, para a rotina XYZ, eu faço lá no Datasul. Ok? O Identity, sim, ele obedece, porque lembra que quando eu tenho aqui a questão da empresa. Ok? Mais alguma dúvida até aqui? Então, o Vanderlei, clientes que estão usando boa parte das funcionalidades, tá? A gente tem alguns clientes que começaram a usar. A própria Burgman, eu sei que eles compraram um Fluig, não sei se eles estão usando as experiências, tá? Aí tem a Vipal tem usado, tem alguns clientes que estão implantando e que estão usando, tá? No canal da TOTOS tem alguns cases lá que tem alguns clientes que falam, a FTD está usando alguma coisa, a Angelus está usando, então a gente tem alguns clientes já que está usando, tá? A De Pascoal, ela usa, mas ela é um caso específico, um caso à parte. Por quê? A De Pascoal usa SAP. Então isso é um case, Fluig com SAP. A TOTOS lá na De Pascoal vendeu o Fluig. Então o workflow, ele foi desenvolvido um workflow de itens, o workflow de materiais que eles chamam lá, o cadastro do SAP é mais complexo que o Datasul. Foi criado um workflow para isso e tem mais outras coisas também. Na Balduco está com Fluig, tem algum Grendene que está com Fluig, tem algumas coisas que alguns clientes que estão, tá?
Pessoal, tá claro até aqui, depois eu quero falar mais rapidamente um pouquinho sobre o DataSul, para não passar muito do horário. Vocês conseguem visualizar como isso muda a visão do dia a dia no cliente, para vocês também, né? A gente tem que se reinventar, e que é útil para o cliente. Porque muitas vezes a gente tem a visão do FluidTotus. Puto, FluidTotus é lento, FluidTotus é uma intranet, tá. A gente não tem acesso ao RP pelo FluidTotus. A ideia do FluidTotus, a Fluig no cliente, é facilitar o acesso ao ERP. Vocês viram que toda vez que eu acessei uma consulta rápida, que eu abri uma tela, em momento nenhum ele pediu usuário e senha, o Identity que está fazendo todo esse papel, essa gestão de usuário e senha. Isso é importante também. Ok? Legal. Dúvidas sobre o Fluig, gente? A maioria está começando com Workflow, concordo. Só que, gente, para eu criar uma comunidade, é muito simples. O cara que está com o Fluig lá, para ele criar uma comunidade, colocar uma consulta rápida e sair usando, é muito simples. Tá? Por quê? Porque muitas vezes o analista não sabe, também não tem essa informação para chegar. Gente, você sabia que é só fazer isso? Putz, é só fazer isso, é só fazer isso. Tá? Vamos falar um pouquinho de DataSul, tá? Rapidamente sobre a questão do framework do DataSul. Eu vou acessar aqui, só mais uma coisa, desculpa, gente. Vou pegar aqui o DataSul só para mostrar lá as consultas rápidas que eu falei, tá? Que legal, tiraram meu acesso. Que lindo. Tá aqui. Aqui. Bom, onde é que vocês vão encontrar algumas informações? Tá? Eu sei que alguns já se inscreveram. Tem lá a comunidade AR Segmento Manufatura. É uma comunidade TOTUS, não é aberta para cliente. Ali a gente publica, tem material de demonstração, é focado mais para vendas, pré-vendas, tá? Tem as newsletters da TOTUS, que uma vez por mês tem lá um e-mail com artigos, algumas coisas, novidades. É importante que vocês se inscrevam para receber isso e até fale para os clientes para eles se inscreverem. Esse é um papel do segmento manufatura da área que eu estou, de escrever essas newsletters, parte a gente faz, parte vem de Joinville, tá? O TDN, pessoal, hoje em dia, quando eu estou com uma dúvida, que nem hoje eu precisava de uma dúvida de portal, eu vou no Google, tá? Essa é uma dica. Eu não nem acesso o TDN, eu vi aqui falar assim, TOTUS, TDN, eu coloquei, TOTUS, TDN, portal representante proxy, que era para como é que eu faço a configuração do portal do representante, lá, ele já me jogou, ele mesmo, o próprio Google acha o TDN. E lá no TDN tem melhorado muito a qualidade das informações. Então, o objetivo do portal do pedido, tem aqui um fluxo, e aí tem uma série de páginas filhas falando deste processo especificamente. Tá? Então, uma dica para buscar informações é o TDN. O canal de tutoriais e demonstrações, que é o canal, são vídeos que nós estamos gerando. Peraí, o link não está ativo, deixa eu abrir ele aqui. Nesse caso, o DataSul está quase ele 100% dentro do canal de manufatura. Tá? Ali a gente tem coisas como a experiência do Fluig, que é mais ou menos, de forma bem resumida, isso que eu falei do Fluig, das experiências. Tem lá o APS,
o CRM, então eu quero conhecer o portal do MLA, então, tem uma série de rotinas aqui. O pessoal de Joinville tem gerado bastante informação, tudo que é novidade eles estão gerando um vídeo, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar uma coisa que é nova aqui. Cadê uma coisa que seja legal aqui? Confirmação do GVPS no Proteus, execução do processo CRM. Cadê que eu tinha visto que era legal aqui? Bom, sei lá. Tem umas coisas aqui que eu me lembro que eu vi que era novidade. Então, o pessoal tem gerado as novidades, já tem gerado aqui, e eu tenho feito alguns vídeos, a Ana também, que é outra pessoa do segmento de manufatura dessa parte, e a gente vai gerando os vídeos para tentar auxiliar esse processo de transferência de conhecimentos, de mostrar o que a gente tem de novo lá. Tá certo? Esse canal vocês podem acessar, cliente pode acessar, é aberto, tá? E por último, seria isso daí. Esse ambiente que eu estou usando de demonstração, vocês podem acessar ele. Peço que não seja usado para como ficar dando dedada na base lá, pelo amor de Deus. A gente sobrepõe a base de tempos em tempos, tem todo um processo. Vocês vão conseguir acessar somente as telas Flex, não consegue acessar o que for Progress. Mas eu tenho uma demonstração, que nem o Clóvis já fez, eu tenho uma demonstração de HCM, o HCM a maioria dele é Progress ainda. Me manda um e-mail com antecedência, eu libero o usuário no dia do TS para que vocês possam acessar e fazer a demonstração. Não é um ambiente para teste. Não é um ambiente para fazer simulação, não é. Mas para acessar o Fluid, para mostrar portal, para vocês conhecerem o portal, vocês podem acessar para isso. Toma um pouquinho de cuidado, mas está lá o ambiente para isso. Tá? Gente, acho que eu tinha para passar a isso. Beleza, pessoal? Abraço, até mais.